Salve, galera! Saúde para todos! É isso aí, grande abraço. 3 na rede, estamos de volta aqui, dando aquele like, se inscrevendo no canal e vem muita novidade por aí. Eu estou pensando em sortear uma camisa, né, do Vasco, depois a gente vai sortear do Flamengo, Bota, América, Fluminense, de outros clubes do Brasil. Mas tem que mandar aí no e-mail do 3 na rede, que é 3 aí é com o número, 3 na rede, BR, e depois eu dou. Agora eu não me lembro desse endereço de e-mail não, mas é só você entrar lá no site do 3 na rede para você concorrer a uma camisa. Estamos aqui reunidos mais uma vez, José Cunha, Cláudio Afonso, Daniel Pomeroy, Silvio Bassetti, time de primeira, para nós falarmos do futebol. Nosso 3 na rede, o objetivo dele, o propósito dele, geralmente é com matérias, né, chamadas matérias atemporais, aquela que ficam. Mas nós vamos abordar hoje essas mudanças de técnicos no futebol no Brasil. Flamengo, Palmeiras, Internacional, todo mundo aí mudando de treinador, Vasco da Gama com um novo treinador. Vou começar, inclusive, pelo Cláudio Afonso, para saber dele se o Sapinto, o Pinto caiu bem no Vasco, Cláudio Afonso. Isso aí, Lula, grandes amigos, Cunha, Pomeroy, Bassetti, chapéu bonito, né? Comprou em Chicago, Estados Unidos, lá da terra da máfia. Comprei na terra da máfia, comprei no camelô, que é mais barato, né? Você economiza dólar, camelô não, de lá. Tira isso. Hein? Tira isso. Não tá bom, não? Tira esse chapéu. Pô, eu tô com medo de acontecer o que Cunha não aprovou. Tô com medo de acontecer o que aconteceu com o Giuliani lá, que começou a escorrer a tinta do cabelo dele. Mas eu não pinto o cabelo, meu cabelo aqui, ó, eu não uso tinta no cabelo. Mas tira, Zé Cunha, ou deixa assim? Ô, Lula, não, né? Oi. Ô, Lula, antes do comentário preciso que vem aí no nosso programa, deixa eu falar com você. Você é muito melhor sem chapéu. Então eu tiro o chapéu para José Cunha. Tirei o chapéu para você. O chapéu vai ficar aqui do lado, aqui, aqui. Agradável. Tá bom, mas vamos lá, Cláudio, manda lenha aí. O Sapinto, é Sapinto, né? É o Sapinto. O Pinto ainda não está firme como a torcida do Vasco quer, né, Lula? A verdade é essa, não tanto por culpa dele, né? Acho que o elenco do Vasco tem muitas fragilidades. Agora, eu sou até a favor, eu acho que é bom. Acho que está dando uma oxigenada boa no nosso futebol, ideias novas, treinadores estrangeiros. No nosso futebol, eu sempre costumo lembrar, você, o Cunha, sabe muito bem disso, dos anos 40, por exemplo, quanto o nosso futebol brasileiro enriqueceu com a chegada de treinadores estrangeiros, a mudança que teve aqui no nosso futebol, que nós éramos fregueses de argentinos e uruguaios no início do século passado. Eu acho que é bem-vindo, Lula. O problema é pegar essa mudança, os treinadores chegarem no meio do campeonato, né? Você vê a situação do Sapinto. Ele não conhece os jogadores ainda. Ele ele está tateando ainda o elenco. Ele não sabe realmente o que ele pode esperar de um Pikachu, de alguns jogadores ali do elenco que ele está testando. Agora, no caso do Vasco, e posso citar também o Botafogo, o problema passa pela qualidade ruim do elenco. Agora, essas chegadas dos treinadores estrangeiros eu acho ela válida. Por exemplo, o Ramon Dias. Alguém pode discutir o valor que o Ramon Dias tem? Foi um excelente atacante da seleção argentina. Mas chegar no Botafogo, numa situação dessas, com elenco fraco, com vários problemas extracampo, é isso que eu acho complicado, Lula. É isso aí. Você gostou do Pinto no Vasco, Zé Cunha? Ô, Lula, eu tenho a mesma opinião do Cláudio Afonso. Não é o técnico. Infelizmente, nós não temos elenco, não temos presidente, porque a eleição é hoje. Amanhã ela não vale mais. Eu não sei o que acontece no Vasco da Gama. E o Cláudio Afonso tem toda a razão. O nosso elenco é muito fraco para enfrentar um campeonato tão difícil como é esse campeonato brasileiro. Você nota que com o elenco que tem o Flamengo, né, milionário, o Flamengo está numa dificuldade danada. Aí você imagina o Vasco da Gama na pindaíba que o Vasco da Gama está. Fica muito difícil. Você é de arbitragem, mas você é comentarista, o nosso Daniel Pomeroy.
essas mudanças aí de técnicos, Daniel, na sua opinião, o que é que você achou? Qual a análise que você faz dessa dança das cadeiras no futebol? O Internacional, depois a gente vai abordar mais isso aqui, Abel não precisa mais ser treinador de campo. O Cunha vai falar depois do América na Copa do Brasil. Eu fiquei com pena e preocupado com o Abel quando saiu aquela briga, aquela confusão que o Lindoso arrumou desnecessariamente na eliminação diante do América. O Abel não tem mais saúde para encarar aquilo. Mas Daniel Pomeroy, diga aí, Daniel, tomando o seu chazinho de frutas vermelhas, é isso? E tem um abacaxi do lado. Ainda tem um abacaxi do lado. Aqui, ó. Cadê o abacaxi? Com amarelo, com a pitada amarela. Aí, maravilha. Daniel, qual a sua opinião? Eu acho que você tem toda a razão. O Abel não tem que ser mais técnico, tem que ser diretor técnico, claro, coordenador. Ele não tem mais estrutura emocional, física, para suportar o que o futebol hoje proporciona. Eu acho que o único treinador estrangeiro que está dando certo no momento é o Abel Ferreira do Palmeiras. Deu um jeito no Palmeiras e o Palmeiras está conseguindo voltar a ter destaque, se não controlar o problema do coronavírus. Esse está destruindo todas as agremiações nos campeonatos brasileiros da Série A, B, C e D. Lula. É verdade. O Silvio Bassetti, nosso querido Silvio, às vezes ele lembra um pouco o Schmidt da TV Globo, às vezes ele lembra um pouquinho o nosso Ney Matogrosso, que é um dos maiores cantores da música popular brasileira, nosso grande Silvio Bassetti. Ô Silvio, o Rogério Ceni largou o Fortaleza e foi para o Cruzeiro. Aí deram um somebody love nele, chutaram o Rogério Ceni, ele acabou voltando para o Fortaleza. Depois, agora ele larga o Fortaleza de novo e vai para o Flamengo. Você, como presidente de clube, como diretor de futebol, você confiaria no Rogério Ceni? Porque daqui a pouco ele recebe uma proposta para ir para a Europa, ele vai embora, ele vai largar o Flamengo. Não sei se você pensa dessa forma. Bom dia, Lula. Prazer falar com vocês de novo, né? Daniel, Cláudio. O Zé Cunha, que eu não tive oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Esse é um defeito meu, mas eu ainda vou corrigir um dia, e que é um grande prazer, assim, é um nome muito importante no futebol. Eu, Zé Cunha, gostava muito de ver os jogos com meu pai, que você transmitia pelos jogos e pela sua transmissão. Entendeu? Muito obrigado. Lula, e essa pergunta que você fez, eu sei que as respostas são muito polêmicas, né? E elas variam muito com relação ao Rogério Ceni, mas eu concordo plenamente com você. Eu entendo até o lado profissional, mas não pode negar uma proposta de um clube como o Flamengo. Só que ele empenhou a palavra dele depois do fiasco que ele fez ano passado, que foi largar o Fortaleza no meio do campeonato, numa campanha em evolução muito boa. Foi para o Cruzeiro por ganância, acabou que ficou lá, nem lembro se um pouco mais de um mês, né? Foi chocorraçado lá no clube, voltou, o Fortaleza recebeu ele de braços abertos. Agora no Fortaleza, mais recentemente, ele prometeu que cumpriria o contrato até o fim, então não promete. Então não diz que vai cumprir, fica na sua, entendeu? Então eu acho que eu ainda dou muito valor à palavra, entendeu? Se empenhou a palavra, cumpre, entendeu? Então, quer dizer, agora já está numa situação delicada, porque o Flamengo ser eliminado precocemente na Copa do Brasil é dinheiro que deixa de entrar no caixa. Vamos supor, isso não seria nada impossível, que o Flamengo tropece contra o Racing da Argentina, que é um time forte. Imagine o Flamengo eliminado nas oitavas da Libertadores. O que o Rogério Ceni vai fazer? Vai ser muito difícil dele a situação no Flamengo. E esse jogo com o Racing, esses dois jogos, são agora, terça e na outra terça. Quer dizer, ele pode ter outra passagem muito curta. Eu concordo com o seu raciocínio, a sua pergunta ela já induz a uma resposta, mas a resposta ela está de acordo com a sua pergunta, entendeu, Lula? Não é confiável. É um bom técnico? Tem suas qualidades? Inegável. Mas tem que cumprir a palavra. É verdade. Eu tenho informações que o presidente do Fortaleza ele foi elegante nas entrevistas.
mas nas conversas reservadas, o que ele fala do Rogério Ceni não tem como publicar. Ele ficou muito revoltado, né? Mas ele é um cara elegante, muito competente. Os dois, o do Fortaleza e o do Ceará, são hoje dois jovens dirigentes muito competentes no futebol. E dividiu a torcida, Lula. Eu fiquei acompanhando pelas redes sociais a torcida do Fortaleza. Claro que tem uma parcela que apoia por tudo que ele fez já pelo Fortaleza, mas tem outra parcela, rapaz, que inclusive quando ele perdeu já o primeiro jogo, o pessoal falou, contagem regressiva para ele bater de novo aqui à porta do Fortaleza. São 4 derrotas, ele volta. Ô Zé Cunha, e o Lisca doido, Zé Cunha? Lisca doido, que técnico, hein? E ele vai para a rua, começa a dançar com a torcida. Em tempo de pandemia não deve, mas ele foi, ele dança, ele pula. Ele é uma figura, agora é muito competente. Fale aí do técnico do Coelhão. Ô Lula, o dirigente que manteve seus técnicos está vibrando, ou estão vibrando. O Lisca, que todo mundo acostumou a chamar de Lisca doido, mas que de doido não tem absolutamente nada, manteve lá no América, completou semana passada 1 ano que ele está lá na Alameda. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, está lá um tempão no Grêmio. Está aí na cabeça do Campeonato Brasileiro. O Sampaoli levou o Galo à liderança do Campeonato Brasileiro. Quem trocou de técnico? Como tem trocado um punhado de times do futebol brasileiro, não tem chegado a lugar nenhum. Pena que o Lisca doido recebeu anteontem uma proposta irrecusável do mundo árabe. Tomara que a diretoria do América, que imediatamente correu e prometeu a ele o dobro do salário dele, para ele continuar na Alameda Álvaro Celso Trindade, lá naquele bairro bonito do centro de Belo Horizonte. E o Lisca já está acostumado com as coisas de Minas Gerais. Além do grande momento que o América está vivendo, com vitórias maravilhosas, o Lisca é também consumidor daquele feijão tropeiro lá do estádio do Mineirão, que o Brasil inteiro ama e conhece. Tomara, Lula, que a diretoria do América tenha juízo, mantenha o Lisca e continue a prestigiar a equipe técnica americana que tem brilhado nesse campeonato brasileiro tão difícil, Lula. Todo mundo sabe que o América não tem um faturamento como tem as outras equipes, mas que na hora H sempre se transforma num adversário dos mais perigosos para Atlético, Cruzeiro e para todos os times que com ele se defrontam nos campeonatos brasileiros. Tomara que siga assim. Tá certo. Daqui a pouco eu quero aqui abordar um assunto também que foi marcante, né? A discussão do Renato Gaúcho com o Fred, né? Ficaram batendo boca num jogo aí que foi no Maracanã, uma briga. O Lisca cairia bem no Vasco da Gama, Cláudio Afonso? Você acha que daria certo no Vasco o Lisca doido? Olha, ele é um bom treinador, Lula. Eu concordo aí com o que o Cunha falou. Acho que ele já mostrou que é bom treinador, porque o bom treinador se destaca assim mesmo, né? Quando ele tem um orçamento curto, quando ele tem metas, que ele consegue alcançar metas que muitos até não acreditam, porque o América não está no rol dos gigantes do futebol brasileiro. Ele na Copa do Brasil já derrubou 2 gigantes aí, Corinthians e Internacional, e é uma boa equipe. E não é só esse trabalho do Lisca, né? O trabalho dele no Ceará. Eu cansei de fazer jogos no Ceará, na época que ele era treinador, e já naquela época tinha me chamado a atenção. Ele é um treinador que sabe armar o time. Se ia dar certo no Vasco, a partir do momento que ele é um bom treinador, ele precisa de ter um teste, ser testado num clube grande, né, Lula? Porque é totalmente diferente, seja para jogador, seja para treinador, você estar em um clube grande, um clube gigante, com toda aquela pressão,
de clubes médios, vamos dizer assim, citando aí América e Ceará. Mas é um treinador que eu apostaria, eu não teria medo de apostar, não. O Lisca, ele é gaúcho, né? E Gaúcho, tem uma... Colorado. É colorado. Tanto é que depois do jogo ele foi até a câmera e falou: eu amo o Internacional, mas, perdão, aqui é o meu trabalho. O avô dele, eu acho que foi goleiro no Internacional. Acho que nem Zé Cunha era nascido ainda na época. Ainda não. Hein? Ainda não, mas conheço a história da família. O avô certo. dele foi goleiro do Internacional. E o Lisca teve um trabalho também muito bonito quando ele comandou a equipe lá, viu, Lula? Teve um trabalho muito bom. E ele é muito respeitado lá, todo mundo gosta dele. O D'Alessandro, né, é muito carinhoso com ele, a turma toda lá do Internacional, sempre muito carinhosa. Eu quero indicar para você que está conferindo o 3 na Rede, o Manda Letra, também no YouTube. O Manda Letra é de uma meninada, como o Cunha gosta de falar, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. É sobre futebol, mas é um programa moderno, bonito. O Manda Letra, você vai lá e digita lá no YouTube, pesquisa lá, Manda Letra. E também o De Cara com a Fera, com o meu amigo Rafael Luna, que entrevista os grandes lutadores de MMA, né, UFC. E quero mandar um abraço para o Rafael Carino, que é bicampeão mundial de jiu-jitsu, grande amigo nosso, e para o Dedé Pederneiras, que conquistou uma belíssima vitória no último UFC. Dedé, que tem uma academia extraordinária, coisa de primeiro mundo, no Morro Azul, no Flamengo. Quem sobe ali o Morro Azul não acredita que tem uma academia daquela, um negócio maravilhoso. E o Rafael dos Anjos, que venceu, né, derrotou o seu oponente na última luta, ele ficou treinando no Morro Azul, no bairro do Flamengo. O Silvio Bassetti, você acompanhou, viu, com certeza, aquela briga, aquela discussão do Renato com o Fred, né? Foi um bate-boca ali. Ali são os egos, né, que falam mais alto, né? Ah, você não joga nada, ah, você que é o bom. Você viu isso, Silvio? Ô, Lula, eu vou ser sincero para você, eu não vi, entendeu? Uhum. Eu não vi. Eu só queria acrescentar ali uma coisa que o Cunha falou que eu acho muito importante nesse tema anterior, da continuidade dos técnicos, né? E também o Fernando Diniz, né, que está fazendo esse trabalho agora muito reconhecido, né? E já fez mais de um ano no São Paulo, né? E como o Cunha lembrou bem, Sampaoli, Renato Gaúcho, Lisca. Porque se você for ver, as mudanças, elas em 80%, 90% dos casos não trazem resultado nenhum. Você vai ver quanto o Corinthians, o Wagner Mancini veio, o Corinthians está mais ou menos no mesmo lugar da tabela que antes. Entendeu? Tudo bem, teve o Jorge Jesus lá substituindo o Abel Braga lá atrás, também não tinha como, né? Não tinha como. Qualquer um que substituísse, que o Jesus substituísse, ele veio com uma nova proposta e o elenco do Flamengo era uma coisa absurda, né? De qualidade, como é hoje, né? Mas com relação à discussão, Lula, eu fico devendo para você. É melhor dizer que não viu do que ficar inventando aqui, não. É melhor, né? Não, é mentir. Eu vi, realmente, foi engraçado. Se não acontece aquilo, né, Lula, que colegas nossos, uma vez, aí não tem muito tempo, né, foram comentar um jogo, né, e falando da atuação de um jogador que nem sequer jogou. Ele não jogou, né? Isso aconteceu na TV, aí acontece, mas é melhor dizer não, né? Você viu essa imagem, ou Daniel Pomeroy? Eu não vi também. Não, também não vi não, Lula. Então vamos ser honestos. Não vi, mas eu vi a repercussão da discussão. Realmente totalmente desnecessária. Como falaram, foi engraçado, questões de ego. Daniel, da arbitragem aí, o que está rolando aí, está no ritmo, está dentro... Ih, botou a mão aqui, é porque o negócio está complicado. Eu estou envergonhado, Lula. Eu estou envergonhado. Aquele lance do Atlético Mineiro contra o Corinthians, né? Pô, aquele cara, pelo amor de Deus, mas não é só ele, não. Agora, porque antes eram 3, né? Era o árbitro e 2 bandeiras, né? 2 auxiliares. Agora tem 3 em campo, tem um time lá acompanhando o jogo pela televisão e os caras conseguem errar. Explica pra gente, Daniel, o que está rolando?
A infração cometida pelo jogador do Corinthians dentro da área penal contra o jogador do Galo foi escandalosa. O Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, estava próximo ao lance, não assinalou nada. O árbitro de vídeo chamou, quando a bola ficou fora de jogo, ele foi ao monitor e ratificou a sua decisão de não assinalar nada. Tornou-se vergonhosa, porque o lance foi claro e ele acabou, graças a Deus, não influenciando no resultado final da partida. Deu sorte. Deu sorte no Cunha. O Lula, Cunha, Cláudio Afonso e Silvio Bassetti. Mas tem um grande problema. Pode ter influenciado no saldo de gols. E o saldo de gols é um fator preponderante para a classificação do Campeonato Brasileiro. Ele não é um grande árbitro, não é um mau árbitro. É um bom árbitro. Mas esse jogo foi catastrófica a sua atuação. Eu vou fazer uma pergunta agora aqui que vai valer para todo mundo, né? Qual o jogador que está empolgando neste Campeonato Brasileiro? Começo por você, Zé Cunha. Ô, Lula, eu tenho alguns. Mas vamos destacar 1, 2 no máximo. Eu fico ainda com o meio de campo do Flamengo, Airão. Gosto muito dele, falhou outro dia, mas todo mundo falha, uma hora o jogador falha. E gosto muito do Arrascaeta. Acho que é um jogador que, na hora que o técnico precisa, ele está ali sempre presente. Para você, Cláudio Afonso, quem é o destaque do campeonato até agora? Para falar um só? Não, falar pode o maior falar. destaque. Olha, o maior é o Thiago Galhardo, né? Sem dúvida alguma, ele é o artilheiro do campeonato. Agora, um destaque revelação, para a gente ficar atento, é esse menino do São Paulo, o Brenner. Estou gostando muito do Brenner, parece ser um garoto realmente com um valor técnico interessante. O Everton Ribeiro, como sempre, jogando muita bola, e o Rafael Veiga, do Palmeiras, também é outro que merece elogio, que tem jogado muito bem. E você, o Silvio Bassetti, tem acompanhado os jogos? Sim. Quem para você? Para mim, todos esses que foram falados aí, evidente, fariam parte de uma seleção do campeonato fácil. Mas, para mim, o número 1 é o Pedro. Mais do que o Thiago Galhardo, na minha opinião. Se tivesse que apostar num nome, eu diria Pedro. E você, Daniel, qual o jogador para você? Eu listei aqui com a minha caneta e o meu bloquinho: Thiago Galhardo, do Internacional, Arrascaeta, do Flamengo, Brenner, do São Paulo. Arrascaeta e Brenner. Eu gosto do Keno, Keno, né? O jogador do Atlético, um jogador muito talentoso. Agora está em forma. Muito bom. Está em forma. A sua caneta, o Daniel Pomeroy, é Bic também, igual a do presidente? É Bic? É, Bic aqui do Congresso. Aliás, o Daniel, eu vou registrar porque é engraçado. O Pedro Castanheira, vascaíno, outro dia ele passou uma mensagem para mim e falou assim: rapaz, o Daniel Pomeroy lembra o Queiroz. Cadê o Queiroz? Eu falei, pode até lembrar, mas ele não tem nada a ver com o Queiroz, não tem nada a ver. Fala, Zé Cunha. José Cunha. Aproveitar aí o Pomeroy, permita que eu faça uma pergunta a ele, Lula, que eu sou curioso. Claro, eu sei que você é curioso. Pomeroy, o que um árbitro faz para merecer ter no peito um escudo da FIFA? Olha, quando eu assumia o departamento de árbitro da Confederação, eu baixei minha primeira portaria, conversando com o presidente da Confederação e com o vice-presidente técnico, foi colocar a condição que a federação poderia indicar um árbitro para o quadro nacional ter dirigido uma final do campeonato principal e juvenil, que aí mostraria capacidade para ir ao quadro nacional. Não adianta você colocar um árbitro no quadro nacional se ele não tem condições de dirigir uma final no seu estado.
A mesma coisa tem que ter o requisito do nível nacional para o internacional. Ter dirigido jogos importantes a nível nacional, final de competição nacional. Todos sabemos que existe um lado político, não podemos ser obscuros a esse sistema que todos nós vivemos, seja aqui na América do Sul, no nosso país, na Europa, Ásia, África e Oceania. Mas tem que demonstrar aquele cidadão que foi indicado ao quadro internacional que ele dirigiu final de competição no seu país. Eu vejo árbitros no quadro internacional de muitos países em que sequer dirigem jogos importantes nas suas confederações. E eu acompanho, eu vejo as escalas todas a nível internacional, seja da UEFA, da Asiática, da Oceania, da África e da Comebol. E vejo árbitros cujo nome nunca vi em partes iniciais da competição sendo indicados para jogos importantes. Eu até tomei um susto quando eu vi a escala, Cunha e colegas, de Brasil e Venezuela. Árbitro Juan Gabriel, do Paraguai. E fui pesquisar por que ele não tinha dirigido jogo nenhum. E descobri que ele havia sido suspenso pela Associação de Futebol do Paraguai por 8 partidas. Ele não tomou providências contra uma expulsão de um atleta durante o jogo e, ao observar o vídeo à noite, ele fez um relatório, encaminhou à Associação Paraguaia de Futebol e o atleta foi indiciado e ele também foi indiciado e foi punido por 8 partidas. Por isso que eu não tinha visto o nome de Juan Gabriel Benítez em competições nacionais. Aí ele aparece preliminarmente numa eliminatórias para a Copa do Mundo, num jogo que acabou sendo difícil para o Brasil por 1-0. Muito bom. Está satisfeito, Zé Cunha? Tá? Muito. Tá bom. Porque se você não ficar, eu boto o chapéu de novo, hein, aqui, ó. Não. E eu vou tomar meu chá. Eu vou tomar meu chá. Toma um chá. Depois nós vamos falar da decepção até aqui no campeonato, se é que tem. Aí o Daniel pode mostrar o abacaxi. Cláudio Afonso, quem é o presidente do Vasco da Gama? Pois é, né? Que confusão. Acho que ninguém sabe, né, Lula? Está parecendo a eleição dos Estados Unidos. Ninguém sabe se continua o Donald Trump, se entra o Biden. Ninguém sabe. Realmente, é uma pena. Isso mostra o que não é à toa que o Vasco se encontra na situação que está, né? Porque isso não começou agora, né, Lula? Esses problemas políticos já vêm de muito tempo. Eu fui sócio do Vasco quando criança, na época do Agatino da Silva Gomes, que na época o Vasco era um clube modelo. Cunha sabe muito bem disso, né, Cunha? O Vasco era um clube modelo para os associados. Eu lembro disso, criança ali, anos 70, o Vasco, clube modelo. E sempre teve aquele turbilhão político. O Vasco sempre teve, o Flamengo também, mas a gente sabe que nas últimas décadas, o euriquismo, se a gente pode chamar assim, ainda deixou marcas profundas no clube. Então, ainda hoje tem adeptos de Eurico e contra. E que eu até vou te falar uma coisa, Lula, que eu nunca falei em rede social nenhuma, nunca falei isso. Porque eu acho que a gente jornalista, eu agora não sou mais sócio do Vasco, não gosto de ficar dando opinião sobre política de clube, mas eu torcia pela continuidade do Campelo. Falando agora, eu acho que o Campelo não foi bem no futebol, mas para o clube, eu acho que ele fez coisas boas. Eu estive agora em São Januário, estava até lembrando disso. A gente ia trabalhar naquelas cabines de São Januário, eu morria de medo daquele cano que tem lá aquele ali, se você tropeçar num fio daquele, tu caía lá embaixo. Ele botou muro, o clube hoje está organizado, você chega no clube e não está fedendo, conseguiu um centro de treinamento, o clube hoje tem um número grande de associados. Foi mal no futebol? Foi. O Vasco, a prova está aí, o elenco todo desequilibrado. Agora eu tenho medo de aventureiros, sabe? O cara chegar, sinalizar que não tem bilhões, que não tem... O Vasco já deve muito para entrar pedindo empréstimo, para pedir mais dinheiro. O Vasco precisa de solução. E eu não sei se passa por esses 2 candidatos. Eu espero que seja o melhor para o Vasco
porque o Vasco precisa de paz nesse momento que, inclusive, claro, reflete dentro de campo. É verdade. O Silvio Bassetti, o Botafogo, né? O Botafogo tem jeito, não tem? Hoje nós temos, né? Pode mudar. 2 clubes do Rio na zona de rebaixamento, né? Botafogo e Vasco da Gama. Está complicado o negócio. Está complicado e ficou mais complicado ontem, que o Bragantino ganhou do Bahia, né? O Bragantino é um adversário direto deles, né? E há o risco realmente o Vasco de cair pela 4ª vez e o Botafogo pela 3ª vez, né? Acho muito pouco provável e seria muito dramático para o futebol carioca que os 2 caíssem ao mesmo tempo, né? Mas a situação do Botafogo é mais crítica, na minha opinião. Também, como a gente já abordou aqui, os colegas já abordaram, não adianta trocar técnico, a questão está na qualidade, né, do elenco, o time é fraco. Se fosse um campeonato só de empate, o Botafogo já era o campeão, né? Mas, enfim. Antigamente, quando uma vitória valia 2 pontos, né, empatar não era tão ruim, né? Mas hoje você fica acumulando empate, perder 2 pontos por jogo, né? E não vai ser o Ramon Dias que vai fazer milagre. O Botafogo, Lula, joga nesse fim de semana com Fortaleza, no Rio. É um outro adversário direto. Depois, não sei se vocês já estudaram a tabela, os 4 jogos seguintes do Botafogo são contra os 4 melhores times do Brasil. Não necessariamente nessa ordem, mas ele vai pegar seguidamente Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional e São Paulo. Você imagina. Que vida, hein? Que vida! Você imagina se ele tropeça, porque, na verdade, o Fortaleza tem jogado mais que o Botafogo, mas, né, por tradição, o Botafogo seria favorito nesse jogo desse, se não me engano, é domingo, né, aqui no Engenhão. Se o Botafogo não passar pelo Fortaleza, ele depois vai enfrentar esses 4 direto. É muito ruim. Ele não seria favorito nem em casa, né, Bassetti? Não é favorito mais nem em casa. Jogasse com esses 4 em casa, nem em casa ele seria favorito. Agora você imagina pegar na sequência esses 4. Durem. E com um time que está na fase que está. Então, quer dizer, Lula, o risco do Botafogo é cada vez maior. E tem outra coisa, né? Você vê o Atlético Paranaense pontuando. O Atlético Paranaense estava morto até umas rodadas atrás. Começou a pontuar, começou a se distanciar da zona de rebaixamento. O Bragantino, aquele jogo com o Botafogo, pode pesar muito lá no final. Essa derrota do Botafogo para o Bragantino no Engenhão. O Bragantino ganhou ontem do Bahia, goleou o Bahia. Já se distanciou da zona de rebaixamento. Você tem ali o Goiás degolado e ali 4, 5 clubes, 6 clubes no máximo, para ver quem são os outros 3 que vão cair. O Botafogo, infelizmente, está nessa roda aí. O Daniel Pomeroy está caminhando para, de repente, 3 grandes times na Série B do campeonato. O Cruzeiro, pelo que está acontecendo, está sendo desenhado, dificilmente ele retorna. Né? Muito difícil. Aí caem Botafogo e Vasco da Gama, teremos uma Série B quase Série A. Não é? Ou Corinthians, né? Também, né? Corinthians, aí, imaginou se cai o Corinthians também? O Corinthians é um pouco mais difícil, né? Mas pelo que a gente está vendo aí. O Daniel Pomeroy, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Mas deixa só uma coisa, detalhe só para o Lula. Você imagina se Botafogo e Vasco caírem para a Série B do Brasileiro, como irá ficar o Campeonato Estadual de 2021, se nós já não temos um patrocinador efetivo de televisão? Como é que vai ficar? Como é que ficarão os clubes do Rio de Janeiro? Que a televisão ajudava a federação ajudava os clubes de menor investimento. Como é que será o estadual do ano que vem? Isso me preocupa muito como árbitro e como desportista do Estado do Rio de Janeiro, Lula. É preocupante, né? Eu vou citar um exemplo aqui, eu acho que quem discordar pode discordar, porque o Botafogo estava procurando investidor. E os investidores do Botafogo, pelo que eu sei, eles são botafoguenses. Né? Família de banco, sabe quem é o Daniel? Moreira Salles. Moreira Salles. Que são donos de banco. E, na verdade, banco, para eles,
é um cafezinho pequeno. O negócio deles é uma mina de nióbio que tem em Minas Gerais, Isso. que é Elemento uma das mais rara. importantes do mundo. Então, é muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas eles querem ajudar o Botafogo. Por que não fazem como o Atlético Mineiro fez? O dono lá da MRV... Rafael Benin, Rubens Benin. Rubem Menin. O presidente do Atlético chamou esses caras, e o Ricardo Guimarães também, e disse, olha, vocês querem ser parceiro no Atlético, querem entrar com dinheiro? O cara falou, claro, evidente, estão levantando o estádio do Atlético, já venderam todos os camarotes do Atlético, o estádio deve ser inaugurado em 2022, então é diferente. O cara, ele ama o clube dele, ele é empresário, claro que ele vai ter retorno com isso, né? Esse elenco do Atlético aí depois vão fazer muito dinheiro. Mas no Botafogo os caras estão agindo de uma forma diferente, né, Alcunha? Se tem dinheiro, bota dinheiro, tira depois. Sim, eu vou fazer só uma pergunta a vocês, valendo para todo mundo. Alguém aqui da nossa equipe já viu o banqueiro dar alguma coisa a alguém? Nunca, nunca Não. vi. Não vi, dá acho nem- que nunca verei. Não Se dá nem dá, bom vai entrar dia. muito depois. Não dá nem bom dia, né, Cunha? Agora, o Lula, o Cunha, Lula, Bem. outro dia eu entrevistei o presidente do Atlético Mineiro, foi semana passada, o Sérgio Sete Câmara. O que ele me disse foi o seguinte, que a família Benin, né, se não me engano, Menin. o acordo foi o seguinte, é uma coisa assim fantástica. Os caras emprestam dinheiro para contratar o jogador X. E eles não cobram juros, não cobram correção, não dão prazo, e só diz o seguinte, ó, contratamos o João Silva por 20 milhões de dólares. Se amanhã o Atlético vender por 40 milhões de dólares, eu só quero os meus 20 milhões de dólares só. Pô, é fantástico, né? É um negócio espetacular, né? O cara é milionário, eles são donos da MRV Engenharia, que é a empresa que está construindo o estádio do Atlético. Né? E eles estão... E do banco, né? Eles E do estão, banco, é verdade, do banco. E eles estão no Flamengo, na camisa do Flamengo, Isso. na camisa do São Paulo, se não me engano, estão na camisa do Vasco, estão no Verdade, Atlético um monte de Mineiro, estão na camisa do Cruzeiro, do América, alguns times do Nordeste também, MRV, Banco Inter, e o BMG, que é do Ricardo Guimarães, que é outro milionário, né? Então, é o que o Silvio está dizendo. E o América, na campanha dele aí espetacular de Copa do Brasil, está beliscando alguma coisa, fechou um outro contrato aí agora, porque está produzindo, está rendendo, né, Cunha? Então, está vencendo, os patrocinadores começam a procurar. Você não precisa nem ligar, o cara liga para você, ó, eu quero entrar na camisa do clube. Isso é importante, isso é fundamental, não é, Cunha? Claro que é, Lula. E nós podemos lembrar, Lula, do Clube Atlético Mineiro, pegando o Galo como história, a gente pode lembrar que o Atlético sempre teve empresários fortes. Eu me lembro de Nelson Campos, quando ele foi o grande presidente do Atlético Mineiro. Naquela época, contratando o Strick, que era um monstro sagrado da técnica brasileira, e o Atlético formou aquele timaço que foi campeão do que quis naquela época. Lula, quem sabe fazer negócio tem toda a possibilidade de sucesso. Quer ver um exemplo? Cruzeiro vai muito mal. Sabe por quê? Porque deram um rombo de R$1 bilhão. Mas se não fosse isso, o Cruzeiro tem um dos maiores patrocinadores do futebol em Minas Gerais, que é o supermercado BH. Não é, Lula? É verdade, mas se fizeram um acordo agora aí com o Fred, olha só a loucura, por isso é que o Cruzeiro está hoje onde ele está. 25 milhões, porque eles estão devendo ao Fred 25 Sim, milhões. mas devia 70. Vamos pagar em 5 anos. 5 anos. Então, o que eles fizeram?
para provocar o Atlético, quando o Sete Câmara dispensou o Fred, e o Fred deve 10 milhões, que hoje já está em 13, 14 milhões, o Fred deve ao Atlético, né? E o Cruzeiro, para provocar a torcida do Atlético, foi lá e pegou o Fred. E aí agora está devendo essa dinheirama toda. É um negócio absurdo, né? Hein, o Daniel Pomeroy? Cadê o abacaxi, Daniel? Esse abacaxi vai para quem do Campeonato Brasileiro? O troféu abacaxi vai para o Corinthians, né, que perdeu um patrocinador de 6,2 milhões de reais. Esse abacaxi é para depois do almoço ou vai virar aquela caipirinha com abacaxi? Não, vai ser o café da manhã, que é o bom abacaxi. Tem umas excelentes enzimas e proteínas. Maravilha. Mas, Lula, vocês observam uma coisa: o bom administrador faz a administração dentro do clube e na pública. Diga-se pelo Calil, que foi um bom administrador no Atlético Mineiro e agora está tendo uma boa administração no município, na grande cidade de Belo Horizonte. Né? Eleito no Foi o primeiro único turno. que teve peito para tomar a situação da Covid. É um fenômeno, né? Porque ele consegue ter eleitor atleticano e cruzeirense e americano também. A torcida do Cruzeiro vota nele, por incrível que pareça. Mas é um fenômeno. Hein? Ô, Lula, Fala com ele. o Calil é DNA. O pai dele, o Alexandre Calil, foi um dos maiores presidentes que o Clube Atlético Mineiro teve até o presente momento. É DNA. Dirigente, Lula. É esse menino do São Paulo, o Raí, que o presidente Leco pressionava ele todo dia para mandar o Diniz embora. E o Raí dizia: Leco, de futebol eu entendo. O time do São Paulo é um dos melhores que tem hoje no Campeonato Brasileiro. E o Leco dizia: não ganha. Ele dizia: mas vai ganhar, porque esse Fernando Diniz é excelente. E o Raí aguentou as pontas, segurou, não mandou embora. E olha aí, Lula, está aí o São Paulo na ponta, dando trabalho e complicando a vida de todo mundo. O pai do Calil, que foi presidente do Atlético, eu tenho uma história para contar dele, que eu vivi essa história. Eu fui cobrir uma reunião de tipo Clube dos 13 em Salvador, na Bahia, com os principais presidentes de clubes do futebol no Brasil. E eu cheguei para o Calil velho Calil, e falei: boa tarde, eu sou da Rádio Globo, gostaria de fazer uma matéria com o senhor depois do evento. Ele disse para mim: eu acho melhor agora, você não quer gravar agora? Eu falei: não, agora não, vou esperar acontecer o evento, eu acho melhor agora. Eu falei: não, vou esperar terminar. Aí, 3, 4 horas depois, eu fui no Calil. Aí cheguei, Rádio Globo, presidente Calil, ele já tinha tomado umas boas doses de uísque, aí falou para mim: eu te avisei que era para gravar antes, agora não vai ter jeito, não. Não deu para gravar. Não gravou porque ele realmente já estava trocando as palavras, né? Então foi engraçado. Ele tomou o uísque lá para valer. Foi muito engraçado. Lembrou alguma aí, ô Silvio? Lembrou, Silvio? Conta aí. Lembrei uma recente, assim. Tem uns 2 anos ou 3, sei lá, o América jogou contra o Itaboraí. Ó. Foi um jogo disputado lá no estádio, lá em Bacaxá. Aí eu fui cobrir esse jogo. Aquele estádio acanhado, né? E era um jogo decisivo, que o América tinha que vencer. Eu acho que era semifinal de turno, eu não lembro. Da segunda divisão, Série B do Rio de Janeiro, tá? E aí, acabei que eu fui falar com o presidente da América e fiquei vendo o jogo lá no camarote que estava o pessoal da América, né? E eu sei que o América estava perdendo e nos últimos 4 minutos o juiz marcou 2 pênaltis a favor do América. A América empatou e a decisão foi para os pênaltis. O América venceu 10-9. Aí tinha uma torcida lá do Itaboraí, ônibus, né? Deve ser de parente de jogador, não sei se... Os caras ficaram irados, mas os caras queriam matar quem estava no camarote, né?
do presidente da América, achando que todo mundo ali era diretor do América, querendo matar, que comprou juiz, essas coisas, né? E começaram a atacar pau, ferro, isso não saiu em lugar nenhum. Tinha uma passagemzinha, uma descidazinha de escada, que tinha um alambrado que separava, e os caras querendo romper o alambrado para bater, desceu todo mundo, só ficou eu lá. Eu esperando, eu falei, pô, não tem nada com isso, né? Aí, rapaz, os caras ficaram me esperando, era mais de 50 com um pedaço de pau, ferro. Eu falei, vou morrer aqui? Vou morrer no jogo América, morrer no jogo América e Flamengo? Você ainda, né? Não, né? Morrer no América e Corinthians, não jogam mais, né? Mas, enfim, América do Rio e Itaboraí não vai dar nem notinha, né? Não tem graça. Não. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Aí dei uns 10 minutos e os caras estão me olhando lá, né? Vai descer aquele é o último dirigente do América. Ele mal sabia que eu estava ali cobrindo como repórter, né? Aí eu preparei, rapaz, comecei a descer, xingando o América, xingando o juiz, dando razão a eles, mas assim, exacerbado, né? Vocês têm razão, tem que fazer isso mesmo, isso foi um roubo. Aí os caras ficaram meio assim, né? Pô, qual é desse cara, né? Entendeu? E aí eu consegui passar, mas ainda voou um ferro, rapaz, assim, ó, passou aqui no... Meu Deus do céu, rapaz. Mas assim, tem umas situações na vida que às vezes a gente tem que fazer um malabarismo, entendeu? Se eu não faço aquilo, que eu vi que a coisa melhorou ali, entendeu? Eu xingando, falei, safado, esse juiz safado, rapaz, roubou o nosso Itaboraí. Aí as pessoas ficaram em dúvida, né? Não é engraçado, não, é só uma história de sufoco, entendeu? Tem alguma, Daniel Pomeroy, para contar? Ah, tem uma sim. Eu fui arbitrar em Saquarema, por incrível que pareça, no estádio João Bravo, a decisão da Taça Rio, 1991, e entre Saquarema e Friburguense. Eu não estava bem naquele dia, mas você sabe que eu não acertei nada do primeiro ao 90º minuto. Eu não acertei nada. Eu dava 2 cartões amarelos para um jogador, aí o reserva me chamava, eu expulsava o jogador do Saquarema, expulsava o jogador do Friburguense. Eu só consegui fazer de bem, começar e acabar o jogo. Quando acabou o jogo, a torcida invadiu o campo, o estádio de Saquarema, o estádio João Bravo. Falei, vou apanhar aqui. Acabou o jogo, a torcida toda veio me abraçar. Eu até estranhei. E quem entrou na porrada foram meus 2 bandeirinhas. Tem culpa nenhuma naquele dia. O presidente do Friburguense quis empombar com bandeirinha o assistente 1, o do Friburguense, do Saquarema com outro, um tumulto. E eu saí no braço da galera quando o culpado do jogo todo fui eu. E até quando acabou o jogo, na época nós tínhamos a Rádio Tamoio, com a equipe do Cláudio Neves, craque a bola, cobria o jogo. E o repórter, na hora, lá, 9 horas da noite, entrou na Rádio Tamoio, fez o programa e falou da arbitragem. Aí disse que eu realmente fui a arbitragem, foi horrorosa, péssima, não estava no seu dia, o árbitro. Depois ligou o presidente da comissão de arbitragem, ligou o presidente da federação, realmente. Aquele dia eu não acertei nada. E eu, que fui o causador do problemático do jogo, acabei saindo nos braços da galera. E os meus bandeiras, que não tinham culpa nada, acabaram entrando no tumulto. E você, Cunha, poxa, coisas da vida, coisas do futebol. Cunha, lembrou de alguma aí, Cunha? Boa? Ô, Lula, o cidadão, para viver hoje, para viver há muito tempo, tinha que ter as saídas que os companheiros falaram aí. Você se lembra do Abelar França, né, Lula? De nome, né, Cunha? Pois é, o Abelar foi presidente da Suderj. Ah, o Abelar França. E o Abelar estava lá, no pátio do Maracanã, de repente parou um jipe do Exército. Naquela época, a coisa estava feia. Né? Que era um problema sério. Desceu um coronel e disse, doutor Abelar, eu estou vindo aqui no Maracanã em nome do ministro Andreas para pedir ao senhor 4 ingressos para o Festival Internacional da Canção, que vai ser aqui no Maracanãzinho. Aí o Abelar, com aquele jeitinho dele, pequenininho, diz, coronel, infelizmente, coronel,
A Suderge não tem nada a ver com o Festival Internacional da Canção. É da Rede Globo, coronel. Até porque, coronel, se fosse da Suderge, o nosso ministro não ia assistir, ia cantar. O Maracanã, né, eu lembrei agora aqui, o Maracanã, o outro velho Maracanã, né? O torcedor que ficava ali na geral... Maracanã Raiz. Né, Maracanã Raiz. Quando ele estava chateado, puto com o time dele, ele jogava chinelo, jogava dentadura, rádio de pilha. E teve um jogo lá que o Antônio Porto, o Gilson estava ao lado do Antônio Porto. E aí jogaram uma pilha, a pilha bateu na cabeça do Antônio Porto. Tá! Aí ele virou-se para o Gilson e falou assim, caramba, o cara jogou uma pilha aqui na minha cabeça. Aí o Gilson virou-se para ele e falou assim, miou? Ele falou, quê? Miou? Não. Então não era a pilha do gato Evered, deve ter sido a pilha do concorrente. Nosso Gilson Ricardo. Gilson Pentelho. Não era mesmo. É verdade. E aí, o que a gente vai falar agora? Quando você falou no programa da briga do Fred com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho. Imediatamente eu lembrei da briga de Gerson, o nosso querido canhota de ouro, com Flávio Costa. Quando o Flávio Costa afastou o Gerson da equipe por muito tempo, na beira do gramado. Porque o Flávio Costa disse para o Gerson, você não está jogando nada. O Gerson falou, entra aqui, você vê se é fácil. Cláudio Afonso, e aí, Cláudio? Essa briga do Renato e do Fred ali, depois eles se acertaram, né? Foi uma coisa de ego, O Fred, que o Renato, com quase todo treinador brasileiro, estava reclamando da arbitragem. E o Fred foi em cima dele, firme, dizendo que ele estava querendo influenciar na partida. Aí o Renato mandou ele ficar quieto. Aí começou aquela discussão. Aí eu acho que quem foi um pouco mais desrespeitoso ali, se houve isso, foi o Fred, né? O Fred, em algum momento, quis dizer que o Renato não era nada. O Renato, acho que desconversou. Para mim foi coisa do jogo, Lula. Aquilo ali Claro, Toda hora. Mas toda hora passa isso. Como jogador, o Renato foi maior, né? Vamos combinar que, como jogador, o Fred tem uma história grande no Fluminense, mas o Renato foi mais jogador, tem uma história maior. O gol de barriga, né? Fala, Silvio. Oi. Posso contar uma que eu lembrei agora? Pode, rapidinho? Claro. Deve. Eduardo Viana, ex-presidente da Federação de Futebol, né? Eu estava no Jornal do Brasil e eu estava fazendo um monte de matéria descendo a lenha nele, na federação, nele, tudo, em sequência. Aí um dia eu tinha que sair do jornal, no centro, para casa da minha mãe, em Cascadura. E eu peguei o metrô, era noite, saltei Maria da Graça para pegar um ônibus. Maria da Graça, 10h30 da noite, é complicado. Terrível. Você pegar sair do metrô Maria Graça 10h30 da noite, atravessar ali a Avenida Suburbana perto do Jacarezinho é complicado. Eu estava no ponto de ônibus, mas assim, muito temeroso, entendeu? Porque era 10h30 da noite, não passava ninguém, eu sozinho no ponto de ônibus. Daqui a pouco vem um carro velho, assim, uma Variant, se não me engano, diminuindo a velocidade e para no ponto. Eu falei, bom, chegou a minha hora, né? Quando abre o vidro, era o Eduardo Viana. Eu mesmo, não entendi nada. Eduardo Viana na carona e o carro cheio de quinquilharia dentro. Ele estava na carona. Aí ele me vê e não me reconhece e pergunta como é que fazia para chegar no North Shopping, não sei, entendeu? Ele estava meio perdido. Eu perdi a voz, eu falei, pô, o Eduardo não vai me matar, né? Aqui na Maria da Graça. Aí eu perdi a voz e ele não me reconheceu. Aí eu falei, você segue aqui a quarta direita. Mas eu falei assim, até gaguejando, eu não acredito. O Eduardo Viana, eu com medo de ser assaltado aqui, de levar um tiro, e para um carro, que é o único carro que está trafegando por aqui agora, e o Eduardo Viana abre o vidro em Maria da Graça, 10h30 da noite. Aí eu falei, a quarta direita, eu não sei se era Norte Shopping, o que ele queria, mas eu falei, quarta direita e tal. Enfim, aí ele foi, seguiu, né? Agradeceu, seguiu. Depois veio meu ônibus, aí eu conferi, eu falei, quarta direita, dava no meio de uma favela, entendeu? Foi sem querer, entendeu? Eu não...
Aí, quando eu passei, eu falei, meu Deus do céu, se ele entrou aqui, mas depois, graças a Deus, no dia seguinte eu vi a entrevista dele e falei, ele tá vivo, não aconteceu nada. Mas eu nunca falei com ele isso, entendeu? A coisa mais absurda do mundo, rapaz. Eu, num ponto de ônibus, Maria da Graça, 10h30 da noite, quem conhece ali, sabe que ali, 10h30 da noite, na Vila Suburbana ali, e aí, a Avenida Dom Helder Câmara, a antiga Avenida Suburbana, um carro, pisca o farol, eu e o Eduardo vendo um carro velho, cheio de coisa, de bugiganga, eu acho que ele ia fazer alguma entrega, ia fazer alguma doação. Eu falei, meu Deus do céu, não deixa de ser inusitado isso. Bom, mas é acontecido. Não, o doutor Duarte tinha isso. O que ele podia, ele doava. Se ele tiver... Eu, uma vez, peguei uma carona com ele e... Vai ver que era você que estava dirigindo, então, né? Não, eu não sei dirigir, não dirijo. Mas eu também ajustei. Ele também não gostava muito de dirigir, não. Ele tinha um chofer dele, motorista dele. Ele tinha, se visse algum animal, algum cachorro atropelado, ele pegava e levava para casa. Você entrava na casa dele, em Caraí, em São Francisco, o que tinha de cachorro lá era terrível. Então, para finalizar, vou contar uma aqui que é do Eduardo Viana, envolvendo o Americano e o Bangu. Isso foi contado pelo próprio Eduardo Viana, lá na federação. O Americano saindo de Campos para jogar com o Bangu, era um jogo complicado e o Americano precisava vencer o jogo. E o Eduardo Viana recebeu uma ligação no meio da estrada, alguém do Americano ligou, não tinha celular, mas ligaram lá, arrumaram um telefone e ligaram. Presidente, o ônibus quebrou e a peça é complicada. A gente está precisando de um dinheiro para comprar essa peça. E não tem, senão a gente não chega para o jogo e não sei o quê. Como é que vai fazer? Aí o Eduardo Viana pensou rápido e falou, eu vou pedir ao Castor o dinheiro, depois eu pago, devolvo esse dinheiro. O Eduardo era apaixonado pelo Americano, né? Ligou para o Castor de Andrade e falou, Castor, estou precisando da sua ajuda, estou precisando de, digamos, o valor de hoje, chutando, estou precisando de R$3.000 para uma peça caríssima, eles já acharam onde tem a peça lá e tal. Castor, não, vou mandar levar o dinheiro aí e tal, papapá. Enfim, arrumou o dinheiro. O jogo, acho que era no outro dia, tá? Dava tempo. O Castor arrumou o dinheiro. Aí aconteceu o jogo, o Bangu, o Americano ganhou o jogo do Bangu, resumo da história, porque depois contaram para o Eduardo Viana, e o Eduardo Viana contou para o Castor de Andrade, chamou o Castor e falou assim, Castor, tem um negócio que eu quero contar para você, vai ficar entre a gente aqui. Você lembra aquele dinheiro que nós pedimos para comprar uma peça para o ônibus do Americano? Ah, eu estou lembrado e tal. Pois é, aquele dinheiro, na verdade, eu não sabia, porque senão eu não ia permitir isso. Aquele dinheiro foi usado para comprar um zagueiro do Bangu e funcionou direitinho. O Castor caiu na gargalhada. Quer dizer, o Castor arrumou um dinheiro para o Americano que foi para comprar o zagueiro do Bangu. Isso não é mentira, isso foi contado pelo Eduardo Viana. Aí o Castor, pô, eu levei uma volta, levei uma rasteira. São coisas do futebol, né, Zé Cunha? Tem gente que não acredita, né, Cunha? Coisas do futebol e tem gente que não acredita. Mas o Lula não é só no futebol, não. Doutor Lucena, que foi um superintendente da Rede Tupi de televisão do nosso tempo, ele estava com dificuldade de levar coisa a Tupi devendo muito, e o Maurício Sherman chegou um dia para ele, falou, doutor Lucena, precisamos de contratar 7 anõezinhos para fazer a Branca de Neve. Doutor Lucena falou, não, Sherman, contrata 3 só. Porque anão é tudo a mesma coisa. Um entra em cena, sai, ninguém sabe que saiu. É verdade. Vamos então para a nossa rodadinha final. Destaque aí começando pelo Cláudio Afonso. Diga aí, Cláudio. Olha, destaque, continuidade aí do Campeonato Brasileiro, ver se a gente tem uma melhora, né, dos clubes cariocas. A situação, como a gente falou hoje no programa, é preocupante. Começa a ver o Fluminense também numa descendente, Fluminense que estava lá na parte alta da tabela. E vamos ver o resultado que os treinadores estrangeiros vão dar. No próximo 3 na Rede a gente vai debater. Acho que vai ter um tempo a mais para a gente ver o trabalho do Ramon Dias, um tempo a mais para ver se o Portuga e se o Sapinto
melhora as coisas para o Vasco nesse momento tão complicado, Lula. Isso aí. Silvio Barsetti, destaque final. Diga Silvio Barsetti. É com 2 T's, né, Silvio? Com 2 T's e muito feliz com a campanha da Chapecoense na Série B. Venceu o Sampaio Corrêa ontem, fora de casa, abriu 10 pontos na liderança, dá 47 pontos. Segundo colocado, se não me engano, é o próprio Sampaio Corrêa com 37. E o América Mineiro ali em cima também, terceiro. Quer dizer, o América Mineiro só não faz uma campanha boa apenas, aliás, muito boa, né? Somente na Copa do Brasil. Também está muito bem na Série B. Esses 3 devem subir. Então, a Chapecoense, todos nós, depois daquele acidente, daquela tragédia, todos nós passamos a ser um pouquinho, né, torcedores da Chapecoense, né? Então, eu acho que a Chapecoense está no coração de todo brasileiro, né? Então, eu vejo com alegria essa volta que é praticamente certa da Chapecoense à Série A. Daniel Pomeroy, seu destaque final, diga, Daniel. Meu destaque é negativo. A agressão sofrida pelo árbitro Vinícius Amaral do Rio Grande do Sul e o 4º árbitro Salim Fendi Chaves no jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani de Campinas. Culpado a comissão de arbitragem da CBF pela péssima escala. Num jogo importante de descenso, num clássico paulista, merecia um árbitro de maior quilate, aquele que estivesse dirigindo o jogo da Série A. Então, faltou um maior discernimento da comissão de árbitro da CBF, que tem pessoas de alto nível, mas em questões de escala de arbitragem, nota 0 para eles. Então mostra aí o abacaxi de novo aí. Abacaxi, cadê o abacaxi? Vai para o Gaciba? Para toda a comissão, em questão de escala de arbitragem. O resto, eles são impecáveis. Tá bom. Cunha, seu destaque final, diga aí, Cunha. Esse abacaxi está dando água na boca. Diga, Cunha. Dando água na boca. Agora, Lula, duas coisas. Dulcíssimo, hein? Duas coisas, Lula. A primeira delas é a minha volta hoje ao programa. Estou com muita alegria, com o coração em festa, de rever meus amigos, de manter contato com os nossos telespectadores. E a segunda, Lula, é mandar um abraço forte em nosso nome, me permitam, ao nosso querido companheiro Afonso Vitulo, da nossa querida Ponte Nova, com o seu programa na Rádio Ponte Nova, completando 40 anos, Lula, de um sucesso extraordinário, Lula. É inédito. Eu acho que o cara, 40 anos na mesma rádio, temos outros casos aí, mas é muito difícil. Afonso Vitulo, que tem um filho brilhante na Rede Globo de televisão, não é? Trabalha na parte de design e tal. É isso aí, mais uma fera. Isso aí, um talento. Nosso Vitulo, alô Vitulo, aí em Ponte Nova. Zé Cunha diz, a terra do açúcar e do melado, em cada esquina. Pode falar, Cunha? Pontinho. Tá bom, galera. O nosso Bruno Alex já está inteiro, já mandou o Covid para aquele lugar, já está liberado. Mas graças a Deus. Estou na área. Dá um alô aí. Você é flamenguista, né, Alex? Ah, com certeza, né? Abra o olho, hein? Abra o teu olho, hein? Tá bom, galera? Um abraço, então, valeu. Tá? Obrigado, Cláudio, Silvio, Daniel, Zé Cunha. Cunha, abraço. Saúde para todos.